Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, as crianças são animadas hoje. Crianças, vocês precisam ficar quietinhos para que todos entendam o culto que nós vamos prestar a Deus. Se vocês ficarem falando com o amiguinho, o vizinho do lado não vai entender o culto que nós vamos dar a Deus. E nessa manhã nós vamos falar sobre quem? O maior pintor do Amém. Então, para todos poderem entender quem é esse pintor que nós vamos apresentar nessa manhã, vocês precisam estar atentos ao que está sendo ministrado aqui para todos nós essa manhã, porque nós vamos dar o culto a esse pintor do mundo que mudou a nossa história e para que todos possamos entender quem é esse pintor do mundo hoje. Amém? Posso contar com vocês? Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou dizer para vocês, tomem cuidado aí com essas tintas e não pisa, viu? Eu tô vendo gente com o pé sujo aí que tá tudo embolado aí, ó. Cuidado, hein? Vai sair tinta no seu pé, não pisa, tá bom? É o recado que eu vou te dar. Vocês gostaram da decoração? Ficou tudo muito lindo, né, queridos? Foram dias de trabalho, né? É o carro que quebra, mas Deus deu vitória e hoje nós estamos aqui para apresentar ao Senhor a nossa adoração, porque Ele é o único digno no nosso louvor, amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, iniciamos esse culto deste sábado, nessa manhã, do MCA geral aqui de Curuçá, da nossa igreja, e nós louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos unidos aqui para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E Cristo fica muito mais feliz ainda, como diz a minha sobrinha antes de sair de casa. Ela falou que todo mundo ia e ela falou assim: nossa, hoje a igreja vai explodir. Eu falei que exploda mesmo, de muitas vidas, glorificando e louvando a Deus. Eu gostaria que você desse um aplauso bem forte a Jesus, por tudo que Deus fez e está fazendo até aqui, amém? Glória a Deus. Eu gostaria, para nós orarmos, lermos a palavra de Deus, que se encontra em Colossenses 1, verso 16 e 17. Em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Vamos orar, Senhor? Nós queremos te exaltar, ó Pai, nessa manhã, agradecer ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de estarmos ministrando esse culto a Ti, Senhor, com entendimento, entendendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas subsistem antes do Senhor existir, todas as coisas foram criadas por Suas mãos, Senhor, os céus e a terra, as coisas visíveis, invisíveis, Senhor, os tronos, Senhor, tudo foi criado por Ti, Senhor, e nós queremos nessa manhã glorificar o Teu nome pela criação, pela nossa vida, Senhor, porque somos barro nas Suas mãos e somos moldados dia após dia pelo Teu cuidado, Senhor. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade, Senhor, que o MCA tem hoje de estar apresentando este culto ao Senhor, a Deus, agradecer por tudo que o Senhor nos ajudou a realizar, Senhor. Então recebe a nossa adoração e a nossa glorificação ao Teu nome, porque Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Continue pintando a nossa história até a eternidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Todos podem se assentar. Amém? Aplaudindo a Jesus. O que essa cor nos faz lembrar? O ouro. O ouro nos lembra de um lugar muito especial que Deus está preparando para nós. O
céu. A Bíblia nos diz que lá no céu as suas serão de ouro. E ela fala também que lá no céu não terá mais choro, tristeza ou dor. Mas tem uma coisa aqui no céu não pode entrar: o pecado. Pecado. Vocês sabem o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que falamos, fazemos e pensamos que desagrada a Deus. Deus nos ama muito, mesmo sendo pecadores. E Ele abomina o pecado. E na Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. E essa morte nos levaria para sempre para longe de Deus. Mas Deus nos ama tanto que bolou um plano perfeito, que iria levar nós para junto dele lá no céu. O que te lembra o vermelho? Não. O vermelho nos lembra o sangue de Jesus. E no plano da salvação, o vermelho foi a solução que Deus encontrou para que nós pudéssemos morar com Ele no céu. Então, Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para que na cruz morresse por nós. E a Bíblia nos ensina que não haveria perdão sem derramamento de sangue. Por isso, Jesus teve que morrer por nós. E Jesus sobre si, Ele leva os nossos pecados. Ele leva ali as nossas transgressões, as nossas maldades e mentiras. E mesmo Jesus, tendo morrido na cruz, ao terceiro dia Jesus ressuscitou e foi morar com o Senhor nosso Deus. E agora nós podemos ter os nossos pecados perdoados. E essa cor, o branco, o que ela representa? Deus quer perdoar nossos pecados, nos tornar filho dele e nos levar para morar com ele no céu. Mas para isso, devemos receber Jesus em nosso coração. E para isso, temos que estar disposto a abandonar nossos pecados e os maus costumes, crer no Senhor e assim seremos perdoados. E quando nós nos tornarmos filhos dele, conhecemos melhor o nosso Pai Celeste e o que ele quer de nós. E essa cor? Deus? Não. O que tem lá fora que tem isso aqui bem nos galhos dela? As plantas. Isso. O verde nos lembra as plantas. E nós, como nova pessoa em Cristo, a gente tem que florescer, tem que crescer e dar bons frutos, bom testemunho. As pessoas olharem para a gente e falar: nossa, aquela pessoa é tão boa, é tão legal ficar perto dela, ela não briga comigo na escola. É para isso que Deus chamou a gente, para a gente brilhar Jesus onde quer que a gente vá. Mas às vezes a gente faz umas coisas erradas, não faz? Mas a gente tem que lembrar que tem alguém que perdoa os nossos pecados. A gente se arrepende, pede perdão a Deus e Ele nos purifica de todo mal e ainda faz a gente dar mais frutos ainda. E como é que a gente faz isso para dar muitos frutos? Obedecendo, indo para a igreja, lendo a Bíblia. É assim que a gente faz para dar bons frutos. E como árvores, a Bíblia diz que como árvores plantadas ali junto ao ribeiro de águas vivas, nós somos. E quem é esse ribeiro? Jesus. Que você sempre fique plantado neste lugar.
Se você tá com um sorriso amarelo, pode ser que a situação esteja preta. Se está com o olho roxo ou levou cartão vermelho, ó, houve história de Jacó. Esaú estava roxo de raiva, porque Jacó tinha dado uma mancada. Jacó teve que fugir por um caminho nada bom, foi passando no deserto marrom. Já era noite e o céu estava preto, uma pedra cinza fez seu travesseiro. Dormiu e sonhou com uma escada amarela, anjos de branco subiam nela. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só, olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só, o céu estava todo azul, o coração estava verde de esperança. Deus estava perto dele, porque então ficar com medo? Ó, Deus nunca vai te deixar só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só.
vai ser sinal da aliança pra salvar da esperança e da luz por a lembrança. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel
pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel da dor. Maior que todo mundo, está pintando a minha história. E ela não A obra que sou eu, a assinatura está escrito. maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom louvar a Deus, né, crianças? Agora a gente vai ouvir Deus falar através da sua palavra. Vocês fiquem sentados mesmo. Eu vou fazer uma leitura na palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2. O maior pintor do mundo relata como que ele começou a pintar a nossa história. E assim nos diz a palavra de Deus: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para todos os lados, para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e bom para alimento. E no jardim estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi dessa forma que Deus começou a pintar a nossa história. O maior pintor do mundo começou com um quadro lindo. Vocês podem imaginar como era o Éden, como era essa terra antes de ser destruída pela corrupção do pecado? Se hoje nós olhamos para a terra, enxergamos cada coisa bonita, imagina naquela época. Devia ser lindo demais. Só que aconteceu uma grande catástrofe. O que é catástrofe? Um desastre, um acidente de grandes proporções.
chamado pecado. Satanás influenciou os nossos pais lá no Éden e esses pecados. E aí, arruinados pelo pecado original, nós destruímos a obra-prima de Deus, o quadro que ele estava pintando. Ficou muito feio, tudo bagunçado, a gente não consegue enxergar direito. Nós não conseguimos sequer enxergar a maior parte daquilo que Deus criou. Cientistas falam que o campo visível nosso é muito pequeno, embora nosso olho consiga enxergar mais de 10 milhões de cores. Olha quantas cores estão estampadas aqui hoje, nas camisetas, na decoração, e ainda existem muitas cores que os nossos olhos conseguem ver nesse quadro que Deus pintou, mas nem tudo. Se você fosse pegar o campo de nossa visão, se fosse como uma régua de 30 centímetros, a gente enxergaria apenas 2 centímetros. Porque a gente não consegue enxergar os raios gama, os raios X, ultravioleta de um lado, o infravermelho e as micro-ondas, ondas de rádio do outro, a maior parte a gente não consegue enxergar. Mas Deus está preparando para que um dia a gente possa enxergar tudo como é de verdade, enxergar a realidade como é de fato. Mas por hora o quadro está bem feinho, está bem estragado. O pintor do mundo, o que ele fez quando a gente estragou com as nossas decisões, com as nossas desobediências? Ele não jogou fora esse quadro, ele pegou esse quadro e começou e continuou a pintar. Ele está continuando a pintar nesse mesmo quadro, assim como o vaso que se quebrou na mão do oleiro, ele não jogou fora, mas ele pegou o mesmo material e formou em um novo e lindo vaso. Da mesma forma, Deus não jogou o quadro de nossas vidas fora, a história da humanidade. Ele está pintando esse quadro, mesmo que com cores tristes, com tons escuros, muitos tons de cinza, mas ainda assim ele está refazendo esse quadro para transformar ele no mais belo quadro já pintado em toda a história. Nós fazemos parte desse quadro. O que Deus está fazendo com esse quadro estragado, Tolkien chama de eucatástrofe. Se catástrofe é uma coisa ruim, gigantesca, a eucatástrofe é uma coisa boa, muito grande, de proporções grandiosas. Isso é o que Deus está pegando esse quadro que a gente estragou para fazer. Em termos mais simples, a eucatástrofe é um final feliz, triunfante para a nossa história. É uma reviravolta, sabe? Aqueles filmes, aquelas histórias, aqueles contos que a gente ouve, que parece que vai dar tudo errado, que aconteceu uma coisa muito ruim, mas de repente tem uma reviravolta positiva, e no final dá tudo certo com os personagens, e o impacto disso causa uma ação positiva na vida de todo mundo. Deus, que é o maior pintor do mundo, está fazendo isso na vida da gente. E não importe que as pessoas tentem estragar, às vezes nós mesmos tentamos estragar esse quadro com as nossas ações, mas aquilo que está determinado por Deus não vai terminar estragado. O final vai ser glorioso. O Tolkien, lá no Silmarillion, que é um livro, uma espécie de Antigo Testamento para ele, lá ele conta algo parecido, mas acontecendo com a música. Um anjo mau, ele acaba tocando uma música ruim no tema belo que Deus tinha criado, e aí Deus fala algo para esse anjo
mal, dizendo assim, ó: verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte remota, e ninguém pode alterar a música contra a minha vontade, e aquele que tentar provará, a não ser senão meu instrumento na intervenção de coisa ainda mais fantástica que ele próprio não entende. Ou seja, ninguém pode estragar a obra de Deus perpetuamente. Aquele que tentar fazer isso, Deus vai pegar dessa tentativa para fazer algo mais grandioso, mais glorioso. Se nós fôssemos aplicar ao tema aqui de pintura em vez de música, poderia parafrasear Tolkien dessa mesma forma: verás que nenhum quadro pode ser pintado, pois a tinta e as cores procedem de mim, e ninguém pode alterar o quadro contra a minha vontade. E aquele que tentar provará, a não ser que há um pincel em minhas mãos. Haverá uma intervenção, e essa arte será ainda mais fantástica do que você próprio imaginou. É incrível o que esse pintor faz em nossas vidas. Porque mesmo que a gente estrague, não é a vontade de Deus o erro, não é a vontade de Deus que a pintura se estrague, mas se a gente tenta com a nossa teimosia, com a nossa desobediência, Deus pega e transforma aquilo que parecia ruim em uma coisa boa, numa coisa extraordinária, fantástica. Essa é a realidade que Deus permite, a liberdade dos seus filhos. Mas até quando seus filhos erram, Ele termina de uma forma sendo instrumento de Deus para a construção de algo mais fantástico. Deus, Ele não quer o erro, Ele não deseja o erro. Mas mesmo quando o erro acontece, Ele acaba trabalhando nisso para produzir uma obra de arte mais extraordinária. Agostinho de Hipona, ele diz: Deus não permite o mal se não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. Então, quando dá coisa errada em nossa vida, quando o nosso quadro parece ser estragado, parece que as coisas não estão acontecendo do nosso jeito, acontece uma catástrofe, um erro, algo que você não queria, Deus pega esse mal que Ele permitiu para transformar em algo maior ainda, algo bom, algo belo para a sua vida. Por isso que nós adoramos tanto esse grande pintor que está pintando a nossa história, porque temos a certeza que no final vai dar tudo certo. A humanidade, como foi já dito aqui, por causa do pecado, estragou esse quadro, ficou muito feio esse quadro. Mas Deus, Ele continuou pintando a nossa história com cores carregadas, mesmo que tristes, carregadas pelo pecado, cores escuras, até que um dia o próprio pintor, que estava pintando esse quadro, ele teve uma decisão: eu vou entrar dentro desse quadro, eu vou fazer parte desse quadro, e para que um dia nós fôssemos habitar com Deus no céu, primeiro Deus habitou entre nós. Jesus Cristo veio a essa terra para dar mais beleza a esse quadro, mas a história ainda continuou com tons de tristeza, porque Ele sofreu, Ele morreu, mataram o pintor que estava pintando uma bela história. E aí parecia que tudo estava arruinado. Satanás achou que levando Jesus até a cruz ia destruir Jesus. Coisa bem posta num filme que eu recomendo a todos, Nefários. Ele vai falar muito desse tema, como Satanás se arrependeu disso, porque ele achava que destruindo o pintor, a pintura nunca mais seria terminada.
Se ele destruísse Jesus, esse quadro belo que ele vai finalizar lá no final, não seria concluído, estaria tudo destruído para sempre. Mas, como nós cantamos, a cruz de Cristo era o pincel do autor. A cruz de Cristo não foi um acidente, a cruz de Cristo estava nesse plano. Havia um projeto de se pintar uma cruz também nesse quadro. E quando nós achávamos que estava tudo perdido, então Deus, ele surge com algo extraordinário. A salvação. Ele começa a pintar de vermelho carmesim esse quadro para trazer a salvação, em um momento que a gente não entendia, e às vezes a gente não entende o quadro que ele está pintando, no começo não dá para entender, somente no final que a gente vai entender. Às vezes a gente reprova o que Deus está fazendo. Vou passar um videozinho rapidinho, vai ser soltado um vídeo, para mostrar para a gente que muitas vezes a gente vê Deus trabalhando, fazendo em nossas vidas, mas a gente não entende. Es gibt noch was. Schöne Doppelhose. Sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Ich will selber, was ist das? Was ist das unten? Ich will selber, was es ist. es passiert nichts. Monsieur Gräser. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch so mal drücken, oder? Assim nós agimos muitas vezes, quando a gente vê o pintor, Deus pintando o nosso quadro, a gente reprova algumas coisas que Ele está fazendo, porque acontecem algumas coisas ruins conosco que a gente não gostaria que acontecesse, e a gente passa a se perguntar, mas o que Deus está fazendo, ou o que Ele não está fazendo, porque Ele não olha por mim, porque Ele não me ajuda. Mas, no final a gente vai entender que todas as coisas cooperaram para o bem, que todas as cores que ele pintou foi para deixar esse quadro mais belo. Satanás achou que ia destruir Jesus, nós não entendíamos nada o que ele estava fazendo. No entanto, da cruz saiu a maior realidade, a realidade mais gloriosa, a realidade salvadora para as nossas vidas. A maior catástrofe foi transformada
transformado em eucatástrofe, uma coisa gloriosa, uma coisa muito boa para as nossas vidas. Da morte ressurgiu a redenção, da morte de Cristo veio a salvação para as nossas vidas, e quando tudo parecia impossível, Jesus Cristo nos redimiu, e aí a gente passou a entender o plano de salvação que Ele está fazendo em nossas vidas, e a gente entende. Muitas vezes não entendemos, mas pela fé a gente entende que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O mesmo Tolkien, ele tem um conto que é chamado, hoje é conhecido como A Folha e a Árvore, mas às vezes é conhecido também como A Folha de Cisco. Nesse conto, ele conta a breve história de Cisco, um pintor também, que empreendeu pintar um quadro gigante com uma árvore, mas ele queria pintar a árvore mais bela que ele conseguisse. E ele pegava uma folha e gastava tanto tempo nessa folha, tentando dar a maior realidade na pintura, que por vezes ele achava que ele nunca ia terminar. Ele disse: se eu gasto tanto tempo em uma folha para querer dar a maior realidade a essa folha, mas eu tenho que pintar tantas folhas para completar essa árvore. E aí ele ficava irritado, porque ele era interrompido para fazer os afazeres diários, cortar uma grama, ajudar uma pessoa, e fazer a comida, e ele se irritava com aquelas coisas, até um dia que ele ficou enfermo e foi para uma viagem que, segundo eu interpreto, essa seria, depois de uma enfermidade, a morte. Ele chega no céu e se depara com a árvore da vida, e ele pega uma folha dela e olha aquilo que ele sempre sonhou, aquela realidade que ele sempre quis alcançar, estava diante dele. Ele entendeu aquela folha como um presente de Deus para a vida dele. Só que depois de tudo, ele entendeu que mesmo aquelas coisas que parecia atrapalhá-lo, fazia parte da sua história, do quadro que ele estava pintando juntamente com Deus para a sua vida. Que cada coisinha que acontece em nossas vidas não é por acaso. Nós estamos pintando a nossa própria história. Deus está ajudando a pintar a nossa história, e a gente tem que entender que mesmo que as coisas aconteçam, coisas ruins ou boas, Deus está pegando as coisas boas, Deus está pegando as coisas ruins, todo tipo de cores, para pintar uma história, um belo quadro incrível para a sua vida. E é com isso que a gente entende que lá no final vai dar tudo certo. É por isso que, mesmo agora, as coisas não estando boas na sua família, com você, entenda pela fé que no final vai dar tudo certo, porque é no final que a gente entende o quadro a ser pintado. A gente precisa entender isso e glorificar a Deus, a Jesus Cristo, por essa obra. Ainda não entendemos com clareza, mas a Bíblia nos mostra o que Ele fez e o que Ele está fazendo. Por isso que a Ele, ao maior pintor do mundo, seja dada toda a glória para todos sempre. Amém. Romanos fala assim, pois Deus sujeitou todas as coisas à desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Profunda riqueza e sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro lhe deu o conselho para que fosse recompensado? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Amém.
porque Ele é o maior pintor do mundo. É Ele que está pintando a nossa história. E mesmo a gente não enxergando o quadro completo, terminado, a gente vai um dia entender. E João viu a gente no futuro. Deus abriu uma janela assim, mágica, e João viu lá no futuro a gente glorificando a esse grande pintor. E ele diz assim: ao recebê-los, 4 seres viventes, os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha harpa e taças cheias de ouro e incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico: Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reinos e sacerdote para o nosso Senhor, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, para receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, e diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram ao maior pintor do mundo, que fez, que concluiu essa história. A história das nossas vidas no futuro já está concluído, e um belo quadro, o mais bonito de toda a história, porque o pintor do mundo concluiu a obra-prima. E nós, eu e você, somos a obra-prima da criação. Podemos louvar a Deus, mesmo não sabendo que o quadro ainda não está concluído, mesmo sabendo que Ele não terminou o quadro, mas que Ele está pintando a mais bela história de nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé? As crianças vão louvar o Senhor nesse momento. As crianças podem ver. Vamos louvar esse pintor do mundo.
Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e a perfeição que Deus criou em mim. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas a cruz meu Jesus morreu e fui restaurado. Vamos orar pelas crianças, irmãos. Em outubro se comemora o Dia das Crianças e o que nós podemos desejar de melhor para eles está nas mãos de Deus. Deus pode abençoar essas crianças e nós vamos orar por isso. Você vai levantar suas mãos, invocar a bênção de Deus sobre elas, para que Deus continue pintando a história de suas vidas e que no final seja um final feliz para todas elas e para todos nós. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, agradecidos porque o Senhor não nos desprezou, mesmo por causa dos nossos erros. O Senhor continua pintando, Senhor Jesus, um belo quadro em nossa história de vida. E o Senhor está aqui presente entre nós e por isso nós tomamos a liberdade para Te pedir, Senhor Deus, para essas crianças a Tua bênção, Senhor, para os seus pais, seus familiares que vieram aqui hoje, aqueles que não puderam vir. Abençoa da mesma forma, Senhor, pois o nosso desejo é que essas crianças, Teus filhos e filhas, cresçam, Senhor, nos Teus caminhos, que o caminho deles sejam sempre assertivos, cercados de amor e carinho, que a Tua bondade os faça crescer com saúde, crescer em estatura, crescer em conhecimento, até se tornarem cidadãos de bem nessa sociedade e servos temente a Ti, servas fiéis a Ti, Senhor. Trabalha, Senhor, desde já na vida dessas crianças, proporciona o melhor para que haja, Senhor Jesus, um bom crescimento, para que as crianças cresçam em Tua presença, cercado do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu carinho e das Tuas bênçãos. Não deixe faltar, Senhor, nem as bênçãos do cotidiano, do dia a dia em suas vidas, assim como as bênçãos celestiais, que seja derramado sobre os Teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. As crianças podem sentar, nós vamos fazer uma última oração ainda. Pedir a bênção de Deus sobre
aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Nós não nos esquecemos de orar por eles, nós sempre estamos pedindo. Hoje nós vimos o testemunho dado pela irmã Nalva de um milagre que Deus fez, uma cura de um câncer na sua sobrinha. Esse mesmo Deus vai continuar fazendo, por isso que nós continuamos orando e pedindo a bênção de Deus sobre aqueles que necessitam. A Lia pediu por uma amiga também que está enfrentando luto. Vamos orar pela Aline, para que Deus venha consolar a sua família, Deus venha dar consolo a essa família que tanto precisa. Vamos orar também pelos dizimistas e ofertantes, você que vai ofertar para a obra de Deus, tem um envelopezinho aí, uma oferta de amor, esse é exclusivo para o Ministério Infantil. Se você assim o desejar, nós agradecemos e vamos pedir a bênção de Deus para a sua vida. Vamos orar pelo ministério também, que teve muito trabalho para fazer dessa programação algo que glorificasse a Deus. Vamos orar pelos todos os professores, as tias e os tios do MCA também. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, na confiança de que o Senhor está fazendo o melhor para as nossas vidas, que o Senhor consegue pegar daquilo que é algo ruim, fazer algo bom. E muitos de nós, Senhor, estamos passando por momentos difíceis na saúde, na família, com problemas que parecem ser gigantescos demais. Mas maior é o que o Senhor tem para nós, e isso é bom demais. Por isso que, com confiança, nós entramos em Tua presença, Senhor Deus, para pedir a Tua bênção sobre nossos irmãos e irmãs que precisam de Ti. Mas antes também Te agradecemos, porque o Senhor sempre ouve nossas orações. Oramos pela Andréia e o Senhor nos ouviu e somos gratos por isso. É por isso que nós entramos com mais confiança em Tua presença para continuar orando pelo diácono Cirineu, pela irmã Iracema, pedir a Tua bênção, Senhor, sobre esses Teus filhos. Nós oramos também pela Aline, que está enfrentando o luto, que o Senhor venha consolar toda a sua família, que venha tirar a tristeza e deixar somente a saudade. Nós sabemos que Tu tens poder para isso, por isso que nós invocamos o Teu nome. Faça isso por essa família, Senhor. Oro a Ti também por todos os doadores que com um coração alegre e grato têm ofertado na Tua obra. Que abra-se as janelas dos céus e as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre os Teus filhos, para que venha maior abastança na vida de todos nós, para que possamos sempre ter para oferecer ao necessitado, para ajudar em Tua obra, Senhor. Abençoe a todos os dizimistas que sustentam a obra de missões aqui no Brasil e fora do Brasil, que os missionários sejam abençoados com a doação de cada um de nós. Oro a Ti, Senhor Deus, também por todos do MCA, por todo o ministério, pela a diretoria, pelos professores, por cada tio, cada tia que tem se desdobrado para ensinar as crianças no caminho que devem andar. Recompensa a cada um, Senhor Deus, com bênçãos celestiais, que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre esses, que esses tenham força e ânimo para continuar fazendo a Tua obra, sendo co-participante nesse quadro que o Senhor está pintando, e pintar uma bela história para cada uma dessas crianças. Oro a Ti para cada pai aqui presente, aos pais que nos acompanham pelas redes sociais, aos pais que trouxeram seus filhos. Abençoe, Senhor Deus, os pais, as mães, que eles com seus filhos sejam abençoados, que possam levar para a sua casa, para o seu lar, a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Já podemos ver o quadro, como ficou? Só vira um pouquinho e termina aqui para mostrar aqui pra gente.
Tá quase lá. O quadro, quando pronto, a gente entende, fica bonito, mas eu gostaria de agradecer a Yara que veio aqui ajudar-nos, né, para que essa programação continuasse bela. Muito obrigado a todos, muito obrigado por sua presença, sua vinda que foi muito importante. Continue incentivando as crianças, tragam as crianças à igreja, traga as crianças até Cristo para serem ensinadas, para que possam crescer servos fiéis a Deus, amém? Muito obrigado a todos, aos pais que trouxeram suas crianças. Curve suas frontes, nós seremos despedidos com a bênção apostólica. Que a imensurável graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Gente, eu quero chamar aqui todas as crianças, todos os professores, por gentileza, se você puder aguardar só um pouquinho, eu gostaria de louvar a Deus. E esse mês é o mês das crianças, mas é o mês dos professores também. Pode sentar, querido, você que puder aguardar o seu filho um pouquinho, por favor. Cadê todos os professores? Todo mundo? Todo mundo, por favor, corre aqui. Também, todos os participantes, cadê? O Igor, é ele que vai tirar foto depois, coitado, tem que tirar uma foto também. Os professores, cadê? Todo mundo, tá faltando gente aqui, por favor. Todo mundo aqui. Tia Laine, hoje nós estamos em quantas crianças? 35? Hoje tem mais 50, e matriculou 5 crianças, gente. É muita gente, né? E eu gostaria, Tia Laine, em nome da igreja, ler esse texto para os professores. Cadê aí? Eu bonita aí, cadê o meu sonoplasta aí? Exxon, que tá aí, por favor. Eu quero um som de fundo aí para eu ler esse texto para o Dia dos Professores. Tem um som aí bem bonito para a gente poder ler esse texto do Dia do Professor Cristão. Ainda que eu contasse todas as histórias da Bíblia e cantasse todos os cânticos, mas se não tivesse amor aos meus alunos, serei como um dicionário mudo ou como uma enciclopédia que não se sente. Ainda que eu esteja todos os sábados pontualmente na igreja, preparando as lições e realizando grandes eventos para as crianças, mas se não tiver amor aos meus alunos, nada serei no ministério diante de Deus. Ainda que eu praticasse a beneficência, distribuindo caridade entre todos os pobres, e ainda que me deixe desgastar nos estudos e nos trabalhos no departamento da minha igreja, mas se não tiver amor aos meus alunos, nada disso me aproveitará no meu esforço de ensinar. O professor cristão é paciente, bondoso, não inveja, não trata os outros com leviandade, não se ensoberbece. Quando existe amor, o professor cristão não busca os próprios interesses, não se porta com indecência, não se irrita com facilidade, não suspeita mal do seu colega, ele não age em favor de si mesmo, mas ele permanece no seu trabalho, ele
faz uma construção e uma sociedade mais justa e igualitária. Tudo em nome da verdade e do amor de Deus, manifesto em Cristo Jesus, o grande mestre. É este o amor divino que nos inspira, igreja, nos dá força para tudo sofrer, não é, Tia Laine? Tudo crer, tudo esperar, tudo suportar em nossa missão. Se existe amor, o professor cristão será sempre um grande mestre, inovador, participativo, criativo e terá uma visão que sem Cristo o mundo jamais conhecerá a verdadeira paz. Quando eu era criança, eu entendia que o professor era apenas feito de presentes, rosas, doces, cartões e festas. Quando, porém, me tornei professora, vocês professores, nós nos esquecemos das ideias sunamente materiais. E aí nós passamos a entender e compreender o verdadeiro valor de ser professor. Amém? Vocês podem aplaudir a Jesus por essa equipe maravilhosa, que sempre se empenha, que está aí disposta, né? Eu digo que quando a gente entra numa guerra, não é, Tia Laine? A gente se empenha primeiro com disposição, com esforço e com recursos. Não é verdade, Tia Laine? Então, vocês todos, professores, nós louvamos a Deus pela vida de vocês que têm ensinado essas crianças, né, entendendo que elas têm efetividade hoje, como diz o Rian na nossa aula de jovens. A igreja, ela investe nas crianças, mas dizendo sempre o futuro, mas elas têm efetividade hoje e agora, como nós podemos ver este culto maravilhoso e abençoado. E não foi alguns dias de dedicação, foram praticamente 3 meses, não é? Investindo tempo, né, dedicação. Isso foi feito praticamente desenhos manuais, tá? Foram feitos, desenhados. Então nós louvamos a Deus, a vocês, professores, que sempre se empenham nessa obra com muito amor, e que Deus possa recompensar a todos vocês. Em nome da igreja de Curuçá, do pastor Josias e de todos, nós te agradecemos. Muito obrigado, que Deus continue abençoando nessa linda missão.